Sabe aquele medo que fica lá no fundo da mente de quase todo mundo que lida com dívidas hoje em dia? É aquele pavor, sabe, de quando as contas começam a se acumular, a coisa toda sai do controle e de repente a ameaça parece que vai bater na porta de casa. Então, a grande questão é essa, né? A dívida saiu totalmente do controle. E aí? Dá para perder o único imóvel? Aquele apartamento que é o teto da família? A possibilidade de ver o próprio lar indo a leilão? Nossa, isso é um pesadelo real para muita, mas muita gente. E olha, é aqui que a realidade da lei meio que vira o jogo e desafia o que todo mundo pensa. Porque para a esmagadora maioria das dívidas comuns, sabe, aquelas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, a resposta é um sonoro não. Isso mesmo, o sistema jurídico brasileiro, na prática, construiu um escudo bem forte ao redor da nossa casa. Ok, então vamos entender isso direito. Para a gente sacar como essa proteção toda funciona, a gente precisa olhar bem de perto para a engrenagem da lei, que foi pensada exatamente para isso, para impedir que uma crise financeira vire uma tragédia, a perda da casa. E esse escudo tem nome e sobrenome. É a Lei 8.009, de 1990, mais conhecida como Lei do Bem de Família. E olha, a ideia por trás dela muda completamente o jogo. Ela basicamente diz que a residência é impenhorável. O que isso quer dizer na prática? Que a casa ou apartamento é tirado daquela lista de coisas que podem ser tomadas para pagar a maior parte das dívidas. E a parte mais incrível, talvez, é como isso é simples. Essa proteção é automática. É isso mesmo. Só o fato da pessoa morar no seu único imóvel já liga esse, digamos, campo de força da lei. Não precisa ir em cartório, não precisa registrar nada, não tem taxa, é um direito que já nasce ali com o fato de morar. Tá, mas quem exatamente esse escudo protege? Porque o nome bem de família pode fazer a gente pensar numa coisa mais restrita, né? Só que a realidade da lei, a interpretação dos juízes, evoluiu muito. Antigamente, a ideia era proteger a família tradicional mesmo. Casal, filhos, aquela coisa toda. Mas hoje, a visão é completamente diferente. A justiça entende que o mais importante é proteger a dignidade e o direito de ter onde morar de qualquer pessoa. E isso muda tudo, porque estende esse escudo para quem é solteiro, viúvo, divorciado e, o que é fundamental, até para quem mora sozinho. E para a gente ter uma ideia real da força desse escudo, vamos fazer um exercício. Pensa numa dívida pequena, sei lá, R$ 1.000. Agora, pensa numa dívida gigantesca, daquelas de um negócio que deu muito, mas muito errado. 10 milhões de reais. E aqui vem o ponto central de tudo isso. A proteção é exatamente a mesma. O valor da dívida simplesmente não importa. A blindagem funciona com a mesma força nos dois casos. É porque, para a lei, nesse ponto específico, não é uma briga de dinheiro, é uma briga de direitos. E o direito de ter onde morar acaba sendo mais importante que o direito do banco de cobrar uma dívida comum. Bom, parece tudo muito seguro, né? Proteção total. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada. Porque esse escudo, por mais forte que ele pareça, não é indestrutível. Ele tem rachaduras. Então fica a pergunta que vale ouro, que pode definir o futuro de muita gente. Esse escudo é impenetrável? E a resposta, infelizmente, é um grande e sonoro não. Existem algumas situações bem específicas, 5 exceções bem rigorosas em que essa proteção toda simplesmente desmorona. São como 5 fendas no escudo, e não conhecer essas fendas pode ser um perigo real. Então, vamos dar uma olhada no que a gente pode chamar de as 5 dívidas fatais. São aquelas que têm o poder de passar por cima da lei do bem de família e anular essa proteção. E a lista é bem direta, olha só. Dívida de condomínio, a dívida do financiamento do próprio imóvel, pensão alimentícia, impostos tipo IPTU e dívidas que a pessoa fez para obras e reformas na casa. E não é aleatório não. Cada uma delas tem uma lógica bem específica por trás. Para entender a maior parte dessas exceções, a gente precisa conhecer um conceito-chave. É a tal da obrigação propter rem. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Traduzindo do juridiquês, é uma dívida que gruda no imóvel. Ela não é da pessoa, é da propriedade em si. E com isso, a lógica fica claríssima. Pensa bem, condomínio, IPTU, obras são dívidas geradas pelo próprio imóvel, para ele continuar existindo. O financiamento é a dívida que literalmente criou aquele imóvel. Faz sentido, né? E a pensão alimentícia? Aí a lógica é outra, mas é ainda mais forte. É o direito à vida, à sobrevivência de uma criança ou de um dependente, que fala mais alto que o direito de moradia. Beleza. Já vimos a teoria, mas e na prática?
Como é que isso funciona no mundo real, quando a coisa aperta de verdade numa cobrança judicial? Vamos ver um cenário bem prático. Imagina o seguinte, uma pessoa acumulou R$ 100.000 em dívidas com cartão de crédito, empréstimo pessoal, aquele tipo de dívida sem garantia, sabe? É um cenário clássico de quem perdeu o controle financeiro. E o único patrimônio que essa pessoa tem é o apartamento onde mora. Bom, o que o banco vai fazer? Vai vir com tudo, com toda a sua máquina de cobrança. Pode bloquear o saldo em conta corrente? Sim, com certeza. Pode ir atrás de veículos? Também. A vida financeira da pessoa fica praticamente travada. Mas e aí é que tá? Existe uma fronteira, uma barricada final onde o poder do banco para. E essa barricada é a porta do apartamento. Essa ideia resume perfeitamente a filosofia por trás da lei. É como se o sistema dissesse o seguinte: ok, a pessoa pode quebrar financeiramente no mercado, pode perder o nome, o crédito, mas o abrigo físico dela a gente garante. É a aceitação da ruína financeira em troca da manutenção da dignidade de ter um teto. Então, para resumir, a regra geral é bem clara, né? A casa é a última fortaleza. O perigo de verdade não vem daquela dívida de cartão, mas sim das dívidas ligadas ao próprio imóvel. Só que essa proteção toda para cada um de nós tem um custo oculto. E isso nos leva a uma última questão, uma questão que olha para o cenário maior, para a economia do país. Vamos pensar pelo lado dos bancos por um instante. Para eles, essa impossibilidade de tomar o ativo de maior valor de uma pessoa, que quase sempre é a casa, é um risco gigantesco. Os credores olham para a situação e sabem que, se a pessoa quebrar, a principal garantia simplesmente não pode ser tocada. É como se o bem mais valioso evaporasse na hora da cobrança. E aí fica a grande reflexão para a gente fechar. Qual é o custo invisível dessa proteção tão importante? Será que essa lei que protege o indivíduo não é um dos muitos fatores que ajudam a explicar por que o crédito no Brasil é tão caro para todo mundo? Porque, no fim das contas, ao proteger o imóvel de uma pessoa, o risco não some. O sistema financeiro talvez espalhe esse risco para todos nós na forma de juros mais altos. É aquela balança super delicada, né? De um lado, a proteção social, do outro, o custo do crédito para o país inteiro.